Pessoal, bom, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão participando aqui conosco e aqueles que vão entrar também nessa live. Meu nome é Bruno Hess, eu sou engenheiro de marketing do produto da ABB, tá? Hoje, na ABB Eletrificação aqui no Brasil, eu cuido de dois portfólios. Um dos portfólios é toda a parte de medição e gerenciamento de energia. Então, eu cuido dos produtos como medidores, multimedidores, sistemas de gerenciamento, sistemas de medição polo a polo, instrumentação elétrica e outros, tá? E o outro portfólio que eu cuido, que é o que a gente vai abranger hoje, a gente vai abordar hoje, de maneira mais específica para a hospitalidade, mas abrange outras áreas também, é a parte de automação predial e residencial, né? A ABB tem várias soluções nessas linhas. Hoje a gente vai abordar uma delas e voltada especificamente para a parte de hospitalidade da ABB. E para quem não conhece a ABB, tá? A ABB é uma líder global em tecnologia de eletrificação e automação, tá? Então nós temos diversos produtos e soluções, tanto para a gente fazer um controle da parte de eletrificação, para fazer a parte de automação aí, tanto predial, como eu falei, mas também uma parte de automação industrial, seja automação de processos, robôs e a parte de robótica para a gente utilizar nas indústrias, em outros tipos de processos de algumas indústrias que nós temos. Então, a ABB tem diversos produtos nessas áreas, e um lema da ABB, que é muito importante e que define muito bem como a marca se posiciona no mercado, é uma frase que em inglês é Engineer to Outrun, tá? Para a gente deixar isso mais ou menos claro, o que essa frase significa se fosse traduzir ao pé da letra, seria engenheirado para você ultrapassar, para você avançar além, ir além daquilo que você consegue enxergar hoje, tá? Então, o posicionamento da ABB é ser uma marca, ser uma empresa que produz para os seus clientes produtos e soluções que os capacitem a ir além do que eles estão enxergando, a ir além do que o mercado exige hoje. Então, a ideia da nossa marca é justamente fazer com que nossos clientes subam o patamar, eles elevem o patamar de onde eles estão, e a partir dessa elevação de qualidade, elevação de confiabilidade, de soluções inovadoras, os nossos clientes consigam se posicionar de maneira diferenciada no mercado. Então, aqui a gente vai falar das soluções de hospitalidade com aplicações que muitos de vocês provavelmente nem sabiam que existiam, né? E esse é o propósito da ABB, é sempre estar na vanguarda da tecnologia, a vanguarda das aplicações que a gente pode trazer para o mercado, as inovações. A ABB é uma empresa que investe muito, né? Boa parte dos seus lucros da ABB são investidos em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é uma empresa que sempre procura trazer esse diferencial, esse valor para o cliente que é parceiro da marca da ABB, tá? Para resumir bastante aí, a ABB, aí globalmente falando, é uma empresa que já tem mais de 105 mil funcionários, a gente está em 173 países. Aqui o número de entrada de pedidos aí, se a gente colocar a ABB como um todo, são de 34 bilhões de dólares. Receitas 32 bilhões, a gente tem o EBITDA muito saudável de 16,9%. Aqui são só alguns indicadores que mostram que nós somos uma empresa bastante relevante no mercado. Quando eu falo que ela é líder, não é mentira, realmente é uma empresa líder, e que ao mesmo tempo é uma empresa saudável, uma empresa que tem boas visibilidades para o futuro em todas as suas áreas, tá? Então, aqui são apenas alguns indicadores de muitos que a ABB tem, que mostra como a ABB é uma grande, muito boa empresa com muitos anos de história, né? E para resumir, como que a gente se divide na ABB, a gente tem grandes áreas de negócio, 4 grandes áreas de negócio. A primeira, eletrificação. Na eletrificação, a gente vai ter produtos de média tensão até a baixa tensão. Então, eu vou estar falando de painéis de média tensão, relés de média tensão. Aí a gente vai falar sobre contatores, soft starters, disjuntores inteligentes com comunicação. E aí a gente vai descendo e vai falar de automação predial, medidores, mini disjuntores, DRs, DPS, quadros, interruptores e tomadas, né?
Então, na eletrificação, a gente tem toda essa gama de produtos atendendo o mercado residencial, mercado comercial, outros tipos de segmentos, todos os segmentos industriais que a gente tem nesse país, a gente pode atender dentro da ABB Eletrificação. Depois a gente tem a parte de motion, também bastante conhecida. Aqui a gente tem a parte dos PLCs, inversores de frequência, motores, que são produtos onde a ABB também é bastante atuante no mercado. Depois a gente vai ter a Process Automation, que é a parte de automação industrial, automação de processos, onde a gente também tem uma força bastante grande no Brasil e no mundo como um todo. E a parte de robótica, automação discreta, que são os nossos braços robóticos. A gente vão aparecer algumas imagenzinhas aí de alguns robôs da ABB que podem auxiliar, por exemplo, aqui nesse exemplo, a parte de pintura de carros ou de soldas de carros, ou a parte de paletização de produtos de algumas indústrias também, né? Então a gente tem uma gama de produtos bastante grande. Tá? Não apenas isso, a ABB também ela se preocupa com a questão de sustentabilidade. Então a gente vai falar aqui de soluções que trazem eficiência energética, que trazem mais sustentabilidade para os projetos onde a gente aplica eles. Mas a ABB não só fabrica isso, mas também aplica dentro de casa, né? Então a gente tem algumas metas. Então algumas metas são de emitir zero emissões líquidas de carbono, de gás carbônico até 2050 em nossas plantas e também com os nossos terceiros, nossos parceiros ali de transporte ou produção de matéria-prima, enfim. Então essa é uma das metas da ABB. Nós já temos alguns sites da ABB que já atendem essa meta. Nossa própria fábrica de Contagem, ela também recebeu no ano passado uma certificação de que ela está emitindo zero carbono. A gente colocou placas fotovoltaicas, trocamos os inversores, trocamos uma série de equipamentos, e também a partir do Mercado Livre a gente consegue atingir essa emissão zero de carbono. Então isso aqui é para mostrar para vocês que a ABB se preocupa também com a parte de sustentabilidade, falando do ESG, a questão do social, então nós temos isso muito forte dentro da empresa também. E a governança, nós temos aqui uma agenda muito rígida com questão de integridade, equidade e assim por diante. Então, uma empresa que também se preocupa com as questões emergenciais que vão além do negócio da ABB. Tá? E para finalizar, assim, essa conversa sobre a ABB como um todo, né, é importante a gente entender que a ABB já está no Brasil há um bom tempo. Ela é bastante conhecida no segmento industrial, talvez não seja tão conhecida no residencial. Então, por isso que eu gosto de falar também dessa parte. Em 1912, a gente já entrou no Brasil, porque nós fornecemos soluções de eletrificação para o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro projeto da ABB no Brasil, né? Então, desde então, a gente já tem produtos sendo fornecidos aqui localmente. Depois a gente teve início das atividades da nossa ABB Robótica. Em 86, a ABB já tinha um braço robótico para a indústria, que era muito no começo, onde nem se falava tanto ali da parte de automação discreta com os robôs, né? Depois nós inauguramos uma fábrica em Sorocaba, a gente teve algumas aquisições nos últimos anos. Lá em 2018 a gente adquiriu um negócio da GE da parte de baixa tensão, então mini disjuntores e outros equipamentos de eletrificação que eram da GE, a ABB comprou e a gente também adquiriu também a fábrica da GE que ficava em Contagem. Em 2021 a gente inaugurou o nosso escritório em São Paulo, né, e a gente transferiu algumas atividades de Guarulhos para Sorocaba. Então vocês veem que a ABB já tem uma história bastante longa dentro do Brasil, tá? Legal, gente. Bom, fora toda essa introdução, e agora que vocês conhecem a marca da ABB, vamos falar então sobre hospitalidade. Né? Hospitalidade é um segmento pequeno, mas um segmento importante para a ABB, onde a gente consegue aplicar as nossas soluções de automação predial, medição, toda a parte de distribuição elétrica, sistemas digitais e assim por diante, né? E eu queria trazer para vocês alguns cases nossos, né? Então, esses aqui são alguns cases de hospitalidade globais que nós temos, que a gente pode divulgar. Tem muitos outros que a gente já fez, mas não tem autorização do cliente para divulgar. Então, esses aqui a gente pode falar. Nós tivemos os top 5 hotéis no Oriente Médio, são feitos com automação predial ABB. Então, você pega, por exemplo, esse primeiro hotel, que é o Movenpick Tower, em Dubai, com mais de 400 quartos automatizados. Movenpick Hotel também agora em Riad, que é
um dos maiores ali daquela região, 447 quartos. E o Etihad Towers, em Abu Dhabi, que são torres emblemáticas, muito conhecidas no mundo todo, 382 quartos de hotel, mais de 10.600 produtos KNX instalados nesse projeto, tá? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, vocês vão poder entrar nesses links que a gente tem aqui e ver com mais detalhes os projetos, mas você vê que são projetos antigos, projetos bastante relevantes, que a ABB já estava atuando no mercado de automação hoteleira, né? Se a gente for pegar outros casos, a gente tem alguns casos também na Finlândia, ou seja, fora do Oriente Médio, a gente também tem casos na Europa, temos alguns casos também na Finlândia, ali nessas áreas onde você tem alguns hotéis ali, Arábia Saudita, mais de 500 quartos também, novamente o Etihad Towers, um outro caso bastante emblemático. Eu poderia ficar falando aqui de vários projetos e muitos que a gente já fez aqui também não estão nessa apresentação, alguns casos inclusive locais que a gente executou, mas o fato é que a ABB tem soluções que vão atender toda essa parte hoteleira, né? Então, muitas vezes em alguns projetos de automação, por você faltar atender uma especificação ou outra, você já fica fora do game, mas a ABB, por ter vários tipos de soluções que atendam todas as demandas, a gente consegue entrar nos projetos mais relevantes aí do mercado. E agora entrando no detalhe, o que é automação predial para o hospitality, né? A gente tem um range bastante grande de produtos, que hoje a gente foca bastante no protocolo que chamamos de KNX, tá? Então, protocolo europeu, que é bastante difundido no mundo todo, que é interoperável entre fabricantes, é um protocolo aberto, escalável, onde você consegue fazer uma diversa gama de aplicações em um único projeto. Vocês conseguem ver aqui que a gente tem vários módulos de tamanhos diferentes. Conforme eu vou tendo aplicações a mais, eu vou acrescentando um módulo, acrescento um sensor, acrescento um keypad, um outro equipamento, e assim eu vou expandindo a minha instalação KNX. Em projetos de hotel, isso é bastante importante, porque você precisa ter aquela modularidade, porque você tem muitos quartos. E, ao mesmo tempo, você precisa ter a segurança de que cada quarto tenha uma automação, de certa forma, independente do outro quarto. E, ao mesmo tempo, você precisa de um sistema que tenha um custo-benefício. Então, quando a gente atua, quando a gente tem produtos que são modulares nesse sentido, a gente consegue montar uma solução exatamente como o quarto do hotel exige, e a gente consegue ter um bom custo-benefício no fim quando a gente monta a solução. E o que a gente pode aplicar nos hotéis, né? Nos projetos de hospitalidade? E aqui, hospitalidade, eu gosto de comentar que são parte de hotéis, de quartos de hotéis, quartos de hospitais também tem uma demanda bastante grande nesse segmento, né? Alguns hospitais hoje no Brasil são hotéis, no fim das contas, que atendem com maior cuidado os seus clientes. Então, esses são alguns tipos de projeto onde a gente consegue atender com automação. Aqui a gente consegue fazer a gestão dos quartos de hóspedes, então eu consigo ter controle, supervisão de vários sistemas e aplicações dentro do quarto de hóspedes. Eu consigo ter o controle de áreas comuns, então, por exemplo, controle de iluminação de áreas como lobbies, corredores, salas de jantar, áreas de salão de festas e áreas comuns do hotel como um todo. Eu posso controlar a iluminação, persianas, ar-condicionado. O ar-condicionado de todo o hotel, tanto interno nos quartos como externo também, a gente pode fazer esse controle e essa integração. O controle de persianas, que é bastante importante dentro de um quarto, né? Então, você pode ter uma péssima percepção do hóspede se a persiana não estiver funcionando de maneira adequada. O gerenciamento de energia, então, além da gente ter o controle, a gente também tem a visibilidade de quanto a gente está consumindo, né? Então, com medidores de energia, por exemplo, na minha instalação como um todo, eu consigo ver quanto que eu tenho consumido de iluminação, quanto que eu tenho consumido de ar-condicionado, consigo fazer um benchmark com meses anteriores, então eu posso ver que de um mês para o outro eu posso ter consumido mais em alguma área e eu preciso entender por que essa área está consumindo mais do que deveria, se foi alguma falha técnica, se tem algum outro motivo, como, por exemplo, a questão do clima, né? Às vezes o verão faz com que o ar-condicionado, de fato, trabalhe mais, né? Então, mas se você não mede, você não tem como saber
se a sua instalação está adequada e ela está eficiente. Então, o gerenciamento de energia auxilia nesse ponto e a gente consegue integrar com terceiros. Então, eu vou mostrar para vocês que alguns sistemas cruciais para a parte hoteleira, a ABB talvez não tenha o produto que faz aquilo especificamente, mas ela vai integrar com sistemas que já estão muito presentes nesse mercado. E entrando mais detalhado, então, na parte do controle e gestão dos quartos de hóspedes, que é o nosso foco maior nessa noite, o que a gente pode atuar, né? A gente tem todos esses pontos que eu já comentei com vocês, né? Então, integração, gerenciamento de energia, controle de iluminação, de persianas, integração com outros sistemas, né? Se a gente for mais no detalhe, a gente tem basicamente parte de controle de iluminação. Então, o sistema ele pode desligar e ligar as lâmpadas onde eu tenha conectado, pode dimerizar diretamente os circuitos onde o nosso sistema está conectado. Eu posso criar cenários específicos, então eu consigo acionar ou desacionar mais de uma lâmpada com um único toque. O controle de cores, né? Então a interface para o controle RGBW, para que eu possa também mudar as cores das lâmpadas que eu tenho dentro do quarto, na fachada do hotel. Enfim, isso aí a gente também tem disponível. Integração com o protocolo DALI também. Então, o DALI é um protocolo de iluminação bastante utilizado no nosso mercado. O sistema também tem essa integração com essa plataforma de iluminação. O ar-condicionado, a gente pode comandar qualquer tipo de ar-condicionado, e aí desde uma evaporadora split que a gente tem dentro do quarto, que é comandada por infravermelho, depois para uma VAV, um fan coil, sistemas que são sistemas mais dos andares ali, de distribuição de ar, e uma central de água gelada até, né? Então, muitas vezes a gente tem um chiller, tem torres de resfriação, de resfriamento, né? Diversos equipamentos mais engenheirados que fogem um pouco dessa automação interna, mas a gente também consegue controlar e integrar no restante do sistema. Controle de persianas e cortinas também, então a gente pode integrar com persianas motorizadas, seja de 24 volts ou 230 volts. Quando eu falo 230 volts, eu quero dizer bivolt aqui, tanto 110 como 220. A gente pode controlar essas persianas, essas cortinas, até utilizando o sensoriamento, né? Então, o sensor ele pode verificar que tem uma luz solar chegando, ele fecha a cortina, por exemplo. Então, isso a gente pode fazer nesse controle de persianas também. Integração com controle de acesso. Então, esse é um ponto onde, como eu comentei, a ABB não tem produtos específicos de controle de acesso, mas são muito utilizadas fechaduras inteligentes em projetos de hotéis. A gente tem integração com alguns fabricantes e a possibilidade de elaboração de drivers para integração com outros fabricantes que nós possamos ter aí no mercado. Então, eu já consigo linkar, por exemplo, a entrada do quarto com uma cena, né? Então, se o hóspede bate o cartão e a fechadura abre, eu já posso criar um cenário de boas-vindas, né? Posso dimerizar a lâmpada, descer as persianas, ligar o ar-condicionado numa temperatura pré-definida. Então, a gente consegue, com essa integração, trazer mais e melhores experiências para o hóspede. Além disso, a gente tem as telas touch e keypads customizados, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, para que o usuário possa ter essa interface tanto local como via aplicativo com os smartphones. Então, a gente também tem equipamentos onde o usuário pode ter um acesso via um aplicativo de todas as aplicações do quarto e também, em alguns casos, apenas durante a estadia. Então, depois que o cliente fez o checkout, ele já perde totalmente o acesso do aplicativo para que ele não possa utilizar as funções do quarto sem que ele esteja hospedado naquele quarto. O painel externo do quarto, que é algo também bastante importante para hotéis, que é uma indicação eletrônica do não perturbe ou de arrumação de quarto. Então, antigamente, até em muitos hotéis hoje em dia, a gente ainda tem aquele negocinho de papel que você coloca na porta, com não perturbe do outro lado, arrume o meu quarto. Hoje você consegue simplesmente apertar um interruptor ou um pulsador e ali solicitar uma arrumação de quarto. E isso vai aparecer tanto nesse painel externo que eu comentei com vocês, quanto no sistema DMS, no sistema ou software supervisório que a gente vai instalar também dentro do hotel. Então, isso garante que o hotel tenha uma atuação mais inteligente, mais eficiente das suas tarefas. A detecção de ocupação a gente pode fazer também por sensor de presença.
eu vou mostrar alguns modelos para vocês, ou até por cartões. Então, muitos hotéis também têm aquele card holder na entrada, onde o hóspede coloca o cartão, e a partir daí ele sabe que o hóspede está presente no quarto, então ele liga os equipamentos, e se o hóspede sai do quarto, ele desliga tudo. Isso também garante uma maior eficiência energética do sistema de automação de cada quarto, né? A gente ouve muitos donos de hotéis acabaram reclamando porque muitos dos seus sistemas, o hóspede coloca um cartão de papel, de visitas mesmo, dentro do card holder, só para o ar não desligar enquanto ele está fora, e isso causa uma grande perda de energia, grandes custos que o hotel tem que arcar. Os nossos card holders, ele precisa ser o cartão exato do hóspede para que ele mantenha o quarto ligado. Tá? Então, a gente garante uma maior eficiência nesse sentido também. E, claro, a questão dos cenários, né, que se o cara está no quarto é um cenário diferente, muitas vezes a pessoa que vai fazer a arrumação do quarto tem um cartão diferente, um cartão de serviço, ele vai atuar numa cena diferente. Então, a gente tem cenários para cada situação do quarto, para cada pessoa que está dentro do quarto. Então, essa experiência customizada a gente também consegue fornecer. E eu quero deixar bem frisada essa questão da automação, né, da integração. Então, além dessas atuações todas dentro do quarto que eu falei para vocês, a gente tem um sistema que é o Guest Room Management System, que é o GRMS. É um sistema de gerenciamento de quartos de hóspedes que são usados em vários hotéis ao redor do mundo, e nós temos essa solução, que é a NetX. Tá? A NetX é a nossa plataforma onde a gente consegue integrar todas as aplicações dos quartos, então todo o meu controle de persianas, de ar-condicionado, iluminação, tomadas, até controle de áudio e vídeo, tudo eu consigo integrar nessa plataforma, permitindo que o meu concierge, a pessoa que faz a gestão do hotel ali, consiga atuar nos quartos ou até supervisionar os quartos. Então, também é uma plataforma para verificar se, por exemplo, o ar-condicionado dentro dos quartos está funcionando como eu estou prevendo que funcione. A iluminação está respondendo aos comandos que o hóspede faz, né? Isso aqui garante que antes que o hóspede venha me reclamar de algum sistema que não está funcionando, pelo painel aqui, pelo sistema, eu já consigo detectar essa falha e eu consigo atuar antes que eu tenha uma experiência ruim, né? Então, esse sistema auxilia essa supervisão e operação desses equipamentos internos no quarto e, ao mesmo tempo, faz a integração com o sistema de controle de acesso, ou seja, as fechaduras inteligentes que eu comentei, sistemas de tarefas do hotel, então sistema de arrumação de quarto, de tarefas de manutenção, por exemplo, do hotel, a gente consegue colocar dentro desse sistema. Sistema BMS, então, além da parte dos quartos de hotel, a gente tem, como eu falei, um sistema de ar-condicionado pesado, de CAG, um sistema de detecção e alarme de incêndio, um sistema de combate a incêndio, sistemas outros que eu tenho no hotel, que são sistemas mais engenheirados, mais parrudos mesmo, que requerem manutenção. A gente consegue visualizar nesse sistema BMS e atuar quando tivermos algum problema. E o sistema PMS, que é o Property Management System, ou seja, o sistema de gestão proprietária do hotel. Esse sistema é o sistema onde você vai ter informações dos clientes, dos hóspedes, do nome de cada hóspede, as suas preferências, o tempo de check-in, check-out, uma série de informações que, se a gente integra na automação, a gente consegue trazer uma experiência totalmente customizada e muitas vezes uma experiência única para o hóspede que está dentro daquele hotel. Então, de maneira geral, é essa a solução que nós temos. E se a gente for olhar para o portfólio ABB para automação de hospitalidade, considerando tudo que eu comentei com vocês, para a gente atuar na iluminação, no ar-condicionado, nas persianas, nós temos o nosso equipamento chamado Room Master. O Room Master nada mais é do que um módulo centralizador, onde eu consigo pegar todos os sinais e sensores e inputs do sistema e comandar todos os sistemas que eu tenho instalados no quarto. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem módulos separados no KNX. Então, a gente tem um módulo de iluminação, um módulo de persianas, um módulo para ar-condicionado, um módulo de entradas para os pulsadores.
Nesse caso, a ABB entendeu que para ela ser competitiva no mercado de hospitalidade, ela precisava ter um módulo que tivesse todas essas funções incorporadas. Então, com isso, a gente garante que a gente tem a solução completa e também com um bom custo-benefício. Desses equipamentos, a gente pode controlar circuitos de iluminação, seja eles liga-desliga ou com dimerização. No mesmo equipamento, eu posso comandar persianas e cortinas. Eu consigo monitorar sensores convencionais. Então, eu consigo, por exemplo, colocar um sensor de janela ou um sensor de porta. E aí, por exemplo, se eu tenho a persiana rolando e a janela abre, o meu sistema pode parar, bloquear essa persiana e desligar o ar-condicionado também, por exemplo. Além disso, eu também consigo integrar com sensores de temperatura, umidade. Também podemos integrar com pulsadores convencionais, né? Então, o cliente pode ligar um pulsador diretamente nas entradas desse módulo para comandar o sistema. Sistema de ar-condicionado, então aqui eu também consigo comandar sistema como um fan coil, um sistema um pouco mais complexo aí nesse sentido também no mesmo equipamento, tá? E, claro, cenários, a gente tem alguns modelos com cenas pré-configuradas, onde você não precisa fazer nenhum tipo de programação para o sistema funcionar, só de você interligar os equipamentos aqui, você já tem o sistema funcionando, tá? Então, a gente consegue otimizar todas as aplicações que nós temos dentro de um quarto de hotel, são atuadas a partir do Room Master. Isso garante que a gente tenha uma solução bastante eficiente. E aqui a gente tem 4 modelos. Então, vocês veem aqui que nós temos modelos já bem básicos, né? O nosso mais básico já não é tão básico, né? Mas esse modelo, por exemplo, nós temos 8 entradas digitais, algumas saídas de até 20 amperes, 16 amperes para comandar exaustores, aquecimentos ou até sistemas de iluminação, ou em alguns casos, como por exemplo, o controle de ventilador de 3 velocidades, no caso de um fan coil, por exemplo, e aqui até saídas eletrônicas para comandar válvulas, mas aí nós temos até modelos mais complexos, com até 18 entradas, com 12 saídas de 6 amperes. Então vocês veem que os nossos módulos aqui, eles conseguem atuar tanto em quartos pequenos de hotel, quanto em grandes suítes, suítes presidenciais, suítes maiores de hotel, que requerem uma grande quantidade de sinais. Então, a gente tem uma possibilidade de comandar qualquer tipo de quarto, qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de tamanho de quarto de hotel. Na sequência aqui, o que mais a gente pode ter dentro do hotel? A gente pode ter a parte do sensoriamento, né? Então, por exemplo, nós temos a possibilidade de instalação de sensores de presença, né? Aqui no caso, esses modelos da ABB, ligá-los aqui que acho que vai ficar mais fácil. Esses modelos de sensores de presença da ABB, a gente pode ter eles tanto para instalação no forro, né? Como para instalação em parede ou em áreas externas. Então, a gente pode aplicar não apenas dentro do quarto, mas também nas áreas abertas ou as áreas externas de um hotel. Esses sensores, eles funcionam como presença ou ausência. Isso tudo é programado dentro do meu sistema. Então, eu consigo programar se o meu sensor vai atuar apenas na presença de pessoas, ou se ele vai atuar apenas na vacância do ambiente, ou se ele vai atuar nos dois casos. Então, quando pessoas chegam, ele liga, quando faltam pessoas no ambiente, ele desliga. Tá? Isso é bastante interessante, porque o que a gente pode fazer é, dentro do quarto de hotel, o hóspede chega, ele tem que apertar o que pede para a cena acionar, e o sensor de presença atua apenas no desligamento, né? Então, enquanto ele vê que tem pessoas no ambiente, ele mantém todo o sistema funcionando, e se ele vê que tem pessoas ausentes, ele desliga, tá? Tudo isso é programado, o tempo em que ele vai esperar para poder atuar também é programável, então posso deixar em 5 minutos, 10, 15, 30 minutos, aí é uma escolha minha. A sensibilidade também pode ser ajustada nesses modelos, então eu posso deixar o sensor o mais sensível possível para que eu garanta que tenham pessoas no ambiente, ou em áreas com menor chance de erro, menores sombras de detecção, eu posso deixar um sensor menos sensível para eu não ter falsos acionamentos ali, tá? E esse sensor, ele também tem um sensor de luminosidade incorporado, onde a gente consegue também, em alguns casos,
onde eu tenho dimerização de iluminação. Conforme a luz solar vai incidindo com maior força, esse sensor identifica essa luz mais forte do Sol, automaticamente dimeriza a luz interna para baixo, né? Então, se eu tenho um set point, por exemplo, de 500 lux de iluminação, o Sol está me trazendo 400, eu dimerizo a luz interna para só os 100 lux que faltam para eu atingir uma iluminação agradável. Isso garante que eu tenha a melhor eficiência energética possível dentro do hotel e tenha menos custos também. Tá? Isso também pode ser aplicado para as cortinas e persianas, né? Então nós temos também sensores que, conforme o Sol vai viajando durante o dia, ele vai modulando a persiana nessa posição solar. Então, realmente são coisas que a gente consegue atingir com esses sensores. Nesse ano a gente vai ter um novo lançamento muito em breve aí. São sensores de presença de alta frequência. Então, os sensores anteriores que eu comentei com vocês é a partir de uma diferença de temperatura, né, infravermelho. Então, em alguns casos específicos, onde você tinha alteração de temperatura por ar-condicionado ou por algum outro sistema muito próximo do sensor, por uma instalação não muito adequada, você tinha o acionamento errôneo. Com esses sensores de presença novos, a gente já não vai ter esse problema. São sensores de alta frequência, então você vai ter um modelo com até 24 GHz de frequência, que ele vai conseguir captar até a respiração das pessoas que estão no ambiente, e vai conseguir captar isso até atravessando madeira ou vidro, por exemplo. Então, mesmo que você tenha um móvel ou alguma coisa na frente da pessoa, ainda assim ele consegue captar essa presença. Então, esses modelos que nós vamos lançar até a metade do ano também vão trazer uma aplicação no sensoriamento muito mais robusta, muito mais confiável. Fora a parte do sensoriamento, então a gente tem toda a parte dos keypads. A gente tem uma linha específica para a parte de hotelaria chamada Táctil. Tá? A linha Táctil é uma linha de keypads feitos totalmente em vidro. Vocês provavelmente já viram alguns keypads no mercado com isso, mas o nosso tem um diferencial. Então, todos os nossos keypads aqui, todos os ícones e as palavras que vão embaixo de cada um dos ícones são totalmente customizáveis. Vocês entram nesse link aqui da ABB e você consegue selecionar cada um dos ícones, as palavras que vem embaixo, e esses keypads eles são fabricados na Alemanha exatamente com aquele design que você escolheu. Todos os ícones, a cor de fundo que pode ser branca, preta, azul, rosa, enfim, tem uma série de cores disponíveis, e ele vem totalmente customizado, tá? Quando a gente vai para o mercado de hospitality, a gente tem até uma vantagem maior nesse sentido, porque a gente consegue utilizar os ícones padrão dos clientes. Então, a gente sabe que tem algumas redes de hotel que tem alguns ícones específicos para cada uma das aplicações. Então, a gente consegue garantir que os nossos keypads tenham os ícones específicos daquela rede de hotel. Isso traz um diferencial para nós, que nenhum outro fabricante no mercado consegue atingir. Tá? E fora isso, a gente também tem dentro desses keypads a possibilidade de você ter interface com o usuário para ele selecionar ali um não perturbe, uma arrumação de quarto e um botãozinho até para a campainha do quarto, né? Então, por exemplo, aqui, esse keypad aqui, ele pode estar dentro do quarto, o hóspede vai clicar no não perturbe, nesse painel externo, que é o painel que tem até a numeração do quarto, vai acender essa luzinha, e aí o pessoal de serviço do hotel vai entender que precisa, nesse caso não perturbe, né? Eles não vão arrumar aquele quarto. E como isso pode estar conectado ao nosso GRMS do NetX, nesse software supervisório também vai estar disponível essa informação. Então, a pessoa do andar 2 do quarto 221 selecionou o não perturbe, então a gente não vai arrumar o quarto dessa pessoa, tá? Então, só para vocês mostrarem como uma aplicação que parece bem simples, parece bem específica, a gente consegue integrar com todo o restante do sistema de hotel. Então, aqui nessa linha a gente tem a linha do painel externo, onde você consegue colocar o número do quarto e as luzes de indicação ali do não perturbe, arrumação de quarto. Tem os keypads convencionais que vão de 1 até 12 comandos, então eu posso ter um keypad com até 12 comandos diferentes, incluindo a parte de termostato. Então aqui eu, por exemplo, tenho um sensor de temperatura incorporado e eu também posso comandar o ar-condicionado a partir desse mesmo keypad. Então no mesmo keypad eu posso ter as cenas, controle de iluminação, também o controle de persianas, controle do ar-condicionado, tudo junto, tá? E
E além dessa linha da Táctil, a gente também está lançando uma linha que a gente chama de Eureka. Essa linha é uma linha nova que a gente já lançou uma parte esse ano no mercado. A gente tem um lançamento aí previsto até março, final de março, de um complemento da linha, aonde a gente vai ter também painel externo, vamos ter novas cores como cor dourada, cor rosé e também os ícones de hospitalidade. Então aqui, por exemplo, nesses botões laterais, eu vou poder clicar quando eu quero uma arrumação de quarto e no painel externo também vai aparecer. E como o KNX é interoperável, a gente pode misturar esse keypad com o painel externo da Táctil, tudo a gente pode otimizar tanto custo quanto funcionalidade e até a questão estética. A gente pode misturar porque tudo se conversa dentro do KNX. Tá? E aqui é uma questão interessante. A Táctil, como é um keypad de vidro que vem fabricado lá da Alemanha, tudo aquilo que você definiu já está com o engrave dentro do vidro do keypad. Então você não tem como alterar depois. Já a linha Eureka é um pouco diferente. Esse display interno aqui, ele não é um display touch capacitivo como a Táctil, mas ele é um display que você pode programar dentro do sistema de programação, dentro do software de programação. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui uma cena de boas-vindas e aqui embaixo uma cena de master off, e depois eu quiser mudar, eu consigo, dentro da programação, fazer essa alteração. Então, é um keypad bastante interessante. Se a gente quer, lá futuramente, se tiver alguma mudança ou algo assim, fazer alguma customização. E por último, mas não menos importante, aqui a gente falou das atuações, do sensoriamento, da interface com o usuário física, mas a gente também tem as interfaces com o usuário de outras formas. Então, a primeira, via aplicativo, a gente tem um equipamento chamado Control Server. É um equipamento que já tem um tempo na BB, mas sofreu uma atualização bastante revolucionária aí no ano passado, onde a gente integrou várias coisas, como agora ele fala, vários novos protocolos, tem um visual novo e assim por diante. Esse equipamento, ele propicia que aquele sistema KNX, aqueles equipamentos que estão comandando o meu quarto de hóspedes, eles estejam visíveis no aplicativo, tanto o aplicativo no celular como o aplicativo num PC, tá? Então esse equipamento pode ser essa interface, onde o usuário pode acessar a rede Wi-Fi, acessar o aplicativo do quarto dele, e a partir daí ele consegue comandar todos os equipamentos que tem dentro do quarto, tá? Então toda a parte de iluminação, ar-condicionado, tudo que tiver na automação vai estar disponível nessa tela, ele vai poder comandar todo o sistema. E não só isso, esse equipamento também tem algumas integrações adicionais. Então ele consegue integrar com alguns equipamentos que falam HTTP, por exemplo, que vão comandar sistemas de áudio e vídeo, sistemas via RF ou RS-232. Então, um exemplo é um equipamento da ControlArt, que é um fabricante de sistemas de controle infravermelho. A gente consegue integrar esses sistemas e, além de comandar todas aquelas utilidades que eu comentei com vocês, a gente consegue também comandar sistemas de áudio e vídeo, sistema de radiofrequência e assim por diante. Então, a gente também tem essa integração disponível no nosso sistema a partir daí, tá? E por último, mas não menos importante, a gente também tem uma outra interface, que aí já é uma interface do hotel como um todo, que aí é o que eu comentei com vocês, que é o GRMS, que é o nosso sistema de gestão de quartos de hóspedes. Esse GRMS vai integrar tudo e colocar num único software, onde eu tenho todo o funcionamento. Eu convido vocês também a acessarem esse link, onde a gente tem um template da ABB. Aqui a gente tem uma tela inicial onde eu consigo visualizar todos os andares do meu hotel. Eu consigo aqui entender de cada andar quantos hóspedes estão hospedados no meu hotel, quantos estão hospedados, mas estão fora do quarto naquele momento, e quantos quartos eu tenho vagos, tá? Aqui eu também consigo ter uma visão geral da temperatura, se eu tenho algum sistema com falha, quantos desses hóspedes aqui estão pedindo arrumação de quarto, né? Então eu consigo ter uma visão geral do hotel como um todo, e se eu entrar em cada andar, eu tenho uma visão de cada um dos quartos, tá? Então aqui a gente pode ver
do hotel. Então, por exemplo, se eu tenho 22 graus, por exemplo, e a minha temperatura está 25, ele pode gerar um alarme e a gente vê, vai acionar a equipe de manutenção para entender por que ocorreu esse problema. Ou se o meu sistema arrumação de quarto e não perturbe. Claro que em situações normais do hotel, mas caso algum hóspede esteja tendo algum problema, ou o sistema também não esteja funcionando localmente ali da maneira adequada, a gente pode tentar operar a partir dessa interface, tanto em cada quarto, e aí eu também tenho a visibilidade ali se o sistema está ok, nem sempre eu preciso atuar, né, mas eu preciso aqui no detalhe ver se o sistema está funcionando como eu gostaria, e também o sistema global como um todo. Então, tem alguns pontos de set point, de arrumação de quarto, que nós queremos deixar alguns set points padrão para o hotel como um todo. A gente pode fazer dentro dessa plataforma. Além disso, a gente também tem uma opção de aplicativo dentro desse GRMS, que é uma função integrada com o PMS. Então, como eu comentei, né, quando você fizer o check-in tendo essa integração com o sistema de PMS, o hóspede vai receber esse QR Code, a partir desse QR Code ele já vai ter acesso ao aplicativo. Esse aqui é um exemplo aqui da BB de algum hotel que ela implementou lá na Europa. E aí, esse acesso ao aplicativo é um acesso que só vai estar limitado ao check-in e check-out do hóspede. Então, assim que ele tiver feito o check-out, ele perde totalmente o acesso do aplicativo. Tá? Então, novamente, uma solução totalmente customizada para o cliente. E, claro, nessa parte, a gente está olhando muita coisa interna do quarto, mas a gente ainda tem todas as áreas técnicas de iluminação, de SDAI, da parte dos sistemas mesmo que fazem o hotel funcionar. Então, tudo isso a gente também tem disponível no mesmo sistema. A gente não precisa ter um sistema para a área técnica, um sistema para a área de quartos. A gente pode integrar tudo na mesma plataforma. Tá? Então, isso está disponível. Inclusive, os nossos usuários eles podem ter visões específicas. Né? Quem tem que fazer a gestão do hotel vai ter a visão apenas das páginas que eu mostrei para vocês. Quem tem que fazer a gestão das áreas técnicas vai ter a visão apenas dessa parte do hotel. Então, a gente consegue garantir que desde a experiência do hóspede, no detalhe ali dentro do quarto, até a parte do sistema grande de ar-condicionado do meu hotel, a gente está enxergando e a gente vai garantir que, no que for possível, o hotel vai conseguir atender e vai conseguir trazer uma experiência muito boa para o hóspede. Tá? Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de solução da parte do Hospitality. Tá? Eu vou compartilhar com o Moratório essa apresentação e também alguns outros materiais que nós temos, que vocês desculpa, que vocês podem estar dando uma olhada, e aí qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu estou à disposição para ajudar. E, bom, estou aberto aí para eventuais dúvidas e comentários que vocês tenham. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Eu vou fazer alguns comentários aí, mas se você quiser deixar seus contatos também na tela, fica à vontade. Isso, tá? eu vou abrir uma Coloca tela aí. aqui para Enquanto vocês isso, eu terem os queria contatos. comentar um pouco com os colegas aí, com você também. Bom, muito interessante, né? Bastante detalhado aí. A solução ela é bem específica, bem dirigida para o hospitality. Achei bem interessante. Alguns detalhes eu conhecia, outros não, fiquei sabendo hoje. Mas eu acho que tanto para você como para os colegas que estão aqui, uma informação que a gente tem visto e tem trabalhado nos últimos tempos aqui, desde o final do ano passado, a gente vem conversando com o pessoal da área de hotelaria, né? Que não era uma área que a gente estava muito ligado, porque a gente começou muito com automação residencial, depois para o corporativo,
e não faltam ambientes para serem automatizados. Então, Com certeza. às vezes o hotel ficava em segundo plano. Mas uma boa notícia que eu acho que eu posso reforçar aqui é o seguinte: o setor de hotelaria no Brasil está indo bem. O setor de hotelaria teve um ano muito bom ano passado, depois da retomada, né, da pandemia, mas assim, além disso, hoje, se você desde uma feira que teve no final do ano passado, setembro, outubro, nós tivemos a equipe hotel, e lá nós começamos a conversar com dirigentes dessa área de hotelaria, tá? E lá nos foi dito que o mercado brasileiro está hoje numa taxa de ocupação muito boa, o nível de negócios tem melhorado para todos os níveis de hotel, tanto grandes Uhum. redes como pequenas pousadas e tal, ou seja, o turismo não tem muito o que reclamar. Mas existe uma consideração, sim, que acho que é muito importante para nós e muito dentro do tema que você está falando, que muitos hotéis estão antigos, estão Uhum. principalmente do ponto de vista de tecnologia. Porque o que acontece? Quando um hotel começa a deteriorar, normalmente os proprietários, os gestores, se incomodam mais com a parte visual, né? Então fazem a reforma de arquitetura, decorativa, isso é muito Sim. bom, lógico, né? Atualiza os móveis, tudo isso. Mas a parte de tecnologia às vezes fica para trás. E, então, duas notícias que eu queria passar. Uma é essa, vocês podem, não sou eu que estou falando, se vocês olharem hoje jornais aí como Valor Econômico ou portais de economia e pesquisarem, vocês vão ver que o momento é muito bom para a hotelaria, tá? Além disso, um outro fator que nós fomos atrás e também levantamos é que existem algumas linhas de financiamento abertas por órgãos tanto do governo, FINEP, Embratur, como por alguns bancos que trabalham com as melhorias operacionais dos hotéis. Então, se vocês tiverem, algum de vocês, tiver a possibilidade de visitar algum hotel, ou até uma rede mesmo, e propor um trabalho de eficiência energética, por exemplo, né, de ganhos, como usando vários das soluções que o Bruno passou por elas aí, economia de energia, né, tanto no ar-condicionado, na iluminação, menor nível de gastos, é possível para a rede hoteleira ou para o gestor do hotel conseguir incentivos fiscais, alguns até a fundo perdido, viu, pessoal? Alguns até, assim, Uhum. sem grandes, ou com juros muito baixos, né, com juros abaixo do que o juro bancário, ou até com isenção fiscal mesmo. Então, assim, duas boas notícias. É um mercado potencialmente interessante para nós, porque eles estão vivendo um bom momento, a maioria, né, das redes hoteleiras. Algumas estão, inclusive, investindo, fazendo criando novos espaços. Sim. E existe a tendência de fazer uma atualização tecnológica, tá? Então, para vocês que estão aqui nos assistindo, quiserem mais informações, depois vocês podem solicitar também, que a gente tem algumas informações específicas desse mercado. E eu comecei a conversar sobre isso já com o Bruno e com outras empresas que atuam nessa área, a parte também de redes, né, quem trabalha com redes de internet para hotéis, redes Wi-Fi, tudo isso tem, além de grande necessidade, existe também essa parte de um possível incentivo financeiro é, para esse tipo de operação. Você tem algum comentário Uhum. sobre isso, Bruno? Você chegou a ver alguma situação desse tipo já? Assim, a gente tem percebido esse movimento, né? A gente tem notado aí a quantidade de projetos e não apenas a quantidade, mas a qualidade dos projetos Qualidade. crescendo, né? Então, assim, hoje um projeto, um hotel de 5 estrelas, não basta ele apenas ter uma piscina aquecida, né? Ele precisa sempre estar se inovando. E eu acho que a questão do crescimento se deve também muito a conversão do dólar, do euro, Exatamente, né? eu ia Está falar muito isso. atraente. O Brasil já é um país atraente em termos de natureza, de locais, né? E ainda com essa conversão atraente para quem é de fora, isso realmente se torna bastante atrativo. Então a Nós, gente nós também enxerga temos nós temos alguém aqui de Belém, acho que o Luiz estava aqui, não sei se está ainda. Lá em Belém está uma correria lá por causa da COP, né? O a governo, o COP30, governo, né? o governo local, inclusive, incentivou alguns investimentos também, só para dar um exemplo, né? São, às vezes, esses eventos pontuais
Não preciso falar do carnaval, logicamente, que aí a gente não precisa nem sair do Rio de Janeiro para Salvador para falar disso, mas, em geral, como eu disse, uma boa tendência de negócio aqui no mercado. Faz favor. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa Bruno, noite. essa questão da iluminação nos apartamentos, né, nos quartos, esse modelo de que vocês têm já, ele se adapta ao ciclo circadiano? Esse específico que eu te mostrei, Luiz, ele está mais para fazer alguns controles básicos, tá? Mas dentro do nosso portfólio, daquela página de range de produtos que eu te mostrei, a gente tem produtos que fazem esse tipo de controle, tá? Então, por exemplo, a gente tem o protocolo DALI, que é bastante utilizado no mercado. Nós temos um gateway específico, onde ele já faz esse controle do ciclo circadiano do Sol, replicado para as luminárias internas do ambiente, tá? Então, nesse gateway específico, e claro, atrelado a alguns sistemas que a gente vai também puxar a parte do GPS, a gente consegue fazer esse ciclo circadiano internamente também, tá? Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. De novo, meus contatos estão aí no bate-papo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade ou demanda que vocês precisem de alguma solução nesse sentido, a gente está à disposição. Podem entrar em contato comigo ali pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo meio que for, tá? E, claro, a gente falou de hospitalidade, mas a solução de automação da ABB ela é bem abrangente. Então, outras demandas que vocês possam ter, a gente também consegue atender em alguma medida. Então, agradeço novamente a oportunidade, o Moratório, o Jorge e as pessoas que participaram aqui pelo tempo e estou à disposição de vocês.